Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 15 de setembro de 2025, é segunda e todas as segundas são dias regidos pela Lua, que está minguante no signo de Câncer. Então, a Lua, a gente pode associar ela a Selene, a Ártemis, Diana, a Hécate. Ela vai representar essa nossa vida interna, né? Esse mundo mais interno, vai falar sobre as nossas emoções, sentimentos, padrões emocionais, a nossa ancestralidade, memória, lembranças. Então, é esse acesso ao nosso corpo, que é esse acesso à nossa intuição. Então, eu penso, principalmente porque a Lua está em Câncer, um bom momento para a gente se conectar com esse campo emocional, é perceber as nossas sensações, perceber as mensagens que o nosso corpo, os nossos sentimentos, eles estão nos trazendo. Então, muitas vezes a gente não se permite sentir, a gente não se permite se conectar com o nosso corpo emocional. Tem um livro que se chama O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Ele é um neurocientista e ele fala, né? Ele traz um caso e traz alguns casos, na verdade, de que quando a pessoa ela perde essa capacidade de sentir, mesmo que ela mantenha o cognitivo, ela perde a capacidade de decisão. Então, o sentir, ele é um saber, ele é uma capacidade de uma escolha mais consciente. Óbvio que a gente pode refinar, porque muitas vezes o nosso sentir, ele está conectado a traumas, ele está conectado a sensações negativas, a um julgamento emocional. Mas as nossas emoções, até pensando no signo de Câncer, Câncer é um signo, então ele é regido pela Lua. Câncer é um signo de água cardinal. E os signos cardinais são os signos que iniciam as estações, então eles têm essa qualidade de iniciar, de criar, de começar. E até a palavra, né? Emoção. É de movimento, de se mover a partir do que sente. Então, o problema é que muitas vezes a gente paralisa. A gente não manifesta, a gente não permite essa criação, essa movimentação a partir do que a gente está sentindo, porque a gente não realmente não se permite sentir, não acolhe, tá? Então eu penso que hoje é um bom dia para essa escuta do corpo, né? Perceber uma forma, como que a gente pode sentir? Primeiro, se questionar mesmo, o que eu estou sentindo? Muitas vezes intuitivamente já vem. Outra forma. Quais partes do meu corpo estão sentindo isso? Aonde? Então, pensando, por exemplo, no signo de Virgem. Virgem segue, que é onde Sol e Mercúrio estão, né? Sol e Mercúrio estão no signo de Virgem. Virgem segue, rege o intestino. Então, perceber como que está essa parte do meu corpo? Tem alguma coisa acontecendo ali? A Vênus está em Leão, Leão rege o coração. Como que está o meu coração? Eu estou aberta? Tem essa abertura emocional? Libra, rege os rins, né? Como que tá essa minha capacidade ali de filtrar? Câncer rege o ventre, né? Também pode falar sobre o peito. Então, observar como você está se relacionando com essas partes. Às vezes elas já estão gritando ali, sabe? Saturno, que rege os ossos, peixes, rege os pés. Então, muitas vezes, essa primeira observação de si, depois esse olhar externo, penso que essas correspondências das partes do corpo com os planetas, com os signos, a gente vai refinando esses significados, esses simbolismos. A gente pode compreender mais de nós mesmas. Eu estou lendo bastante livros assim sobre isso, um que chama O Corpo Não, a mente lê o corpo lê a mente. Enfim. Stanley Kuhlman, acho que é o nome dele, que tem trechos muito legais que ele traz essa observação, se eu não me engano, é somaterapia que ele desenvolve, né? Faz parte assim da educação somática. Também tem um livro de uma psicanalista que eu tô lendo que se chama Revolta do Corpo, que ela também traz muito isso para como o nosso corpo, ele assim, ele é um guardião de informações, de memórias, de saberes. Sabe? Eu também tô lendo mais um livro do Peter Levine, que eu já li dois dele, mas eu gosto muito da forma com que a forma com que ele olha para os traumas, né? Com que ele permite se sentir. Ele traz algumas práticas para a forma da gente olhar para as emoções, né? Se permitir sentir também. E eu sempre trago também o livro O Corpo Guarda as Marcas, que também eu gosto bastante, que ele traz muito isso sobre o trauma, né? Sobre estresse pós-traumático também.
Enfim, já estou citando várias referências, porque principalmente amanhã a Lua vai fazer esse encontro com Júpiter. E eu vejo que a gente ainda não aprendeu a sentir, não se permite sentir. Então, isso de se perguntar a si mesma, escrever, sabe? Diariamente escrever o que que eu estou sentindo, em que partes do corpo. Eu sempre cito isso da gente fazer uma mandala lunar astrológica, no sentido de perceber como está o seu corpo, né? O corpo energético, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional. Então, o fogo, né? Como que está o meu fogo, meu corpo energético? Como estão as minhas águas? Como está meu corpo emocional? Pode ser uma forma, né, de visualizar, anotar as partes que estão mais sensíveis, anotar os pensamentos que vêm. E muitas vezes você vai percebendo que, quando a lua tá cheia, eu sempre tenho esse tipo de pensamento. Essa parte do meu corpo sempre se sensibiliza mais. E quando a lua tá em Áries, eu sempre sinto uma tensão na cabeça. Ou sempre me vem pensamentos de raiva. Então é muito interessante, é uma forma de você se aprofundar, entender mais sobre si mesmo e não ficar nesse conhecimento passivo astrológico, sabe? Você se colocar ali e expandir mesmo o seu olhar sobre si mesma, tá? E esse olhar externo contribui para expandir, para trazer mais informações, mas que ainda precisam dessa validação sua, sabe? Falar, não, acho que é isso mesmo, é por aí, tá? Então, voltando como que a gente pode se permitir sentir? Escrever, eu acho que é uma forma que a gente também processa as emoções, se perguntar, né, o que que eu tô sentindo? Quais são as partes do meu corpo que estão sentindo isso? Da onde vem essa sensação? O que que esse sentimento, essa sensação, ela quer me mostrar? Qual a mensagem que ela está me trazendo? O que que eu posso fazer para movimentar essa emoção? O que que eu posso criar a partir disso, né? Pensando que a lua está minguante, muitas vezes o que que eu preciso desapegar, o que que eu preciso deixar aí, né? Que prática que pode me ajudar a liberar? Pensando que câncer é um signo de água e as águas representam as emoções, mas a gente pode pensar nesse contato literal com a água mesmo, sabe? Então, no momento do banho, né, visualizar essa limpeza, essa liberação, esses desapegos emocionais. Às vezes tomando chás, sopas, sabe? Esse contato ali com a água dessa forma intencional, tá? Porque um ato mágico nada mais é do que isso, é uma ação com uma intenção, tá? Então, ritualizar dessa forma, tá? O nosso corpo, ele já vai fazendo esses movimentos sozinhos, mas a gente pode colaborar ou às vezes até sair um pouco do caminho, sabe? Então, a Lua, ela tá no signo de Câncer desde ontem à noite, 21h30. Então, ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Que ela se sente em casa, né? A Lua tá relacionada muito com a vida doméstica. Então, hoje, ainda mais por ser um dia regido pela Lua, eu penso muito nessa organização, corpo, casa, emoções, sentimentos, tá? A gente voltada mais para essa vida interna, essa vida interior, mais introspectiva, mais esse momento de recolher mesmo. A lua minguante é isso. A gente vai diminuindo o ritmo. A gente busca mais essa percepção ali dos excessos, também das faltas, das carências, né? A gente está preparando o terreno para essa lua nova, para esse próximo ciclo que vai iniciar. Mas a gente precisa fazer esse processo de detox, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a lua, né, e o signo de câncer podem representar a nossa nutrição. E muitas vezes, quando a gente acumula, e as nossas emoções também, né? Quando a gente acumula emoções, mágoas, a gente pode inchar. Sabe quando a gente fica inchada de água, acumula água? Então, às vezes, perceber isso no nosso corpo. Sabe, inchada, tô inchada do quê? De que emoções? Né? Às vezes tem relação com a minha alimentação, ou a minha alimentação ela é um resultado de algum sentimento. Como que eu me alimento? Né? Tem diversas formas de se nutrir, né? De olhar para a alimentação. É, eu sempre gostei muito, assim, eu tenho Marte em Câncer, e eu sempre gostei muito desse agir através desse conhecimento emocional, nutritivo. Então, eu sempre vou em nutricionista, já fui nutricionista funcional, nutricionista vegana, nutricionista crudívora, nutricionista esportiva, nutricionista da Ayurveda. Então, é muito interessante para você perceber essas formas que você pode nutrir, acolher o seu corpo, e lembrando que nutrição não é só alimentar, é tudo.
E o caranguejo, às vezes, ele gosta de ficar lá remoendo na lama, se alimentando de restos, então perceber. Só que, às vezes, esse contato, sim, ele pode ser criativo, sabe? Então, o câncer tem isso de olhar para o passado, resgatar o passado e criar algo novo, né? A memória, tem essa potência de fertilidade, mas às vezes o que acontece é que a gente fica lá presa nisso, né? Pensando na pinça do caranguejo, se apega, se aprisiona ali, sabe? Então, acho que é trazer isso para a percepção. Então, eu escrevi até que eu postei no canal de transmissão, perceber os hábitos, os comportamentos que estão conectados a padrões emocionais ancestrais que já não te nutrem mais, que precisam ser liberados, tá? Principalmente em relação ao cuidado, à nutrição, a forma como que você lida com as suas emoções, com as suas vulnerabilidades. Às vezes a gente não é ensinada a se permitir sentir. A gente está sentindo o tempo inteiro. Todo mundo tem uma lua, mas nem sempre a gente se permite. Então, aquilo que eu trouxe de essa observação do corpo, fazer às vezes esse escaneamento corporal, tem uma prática do mindfulness, né, da atenção plena, que se chama body scan, que é esse escaneamento do corpo mesmo, trazer atenção para cada uma das partes do corpo. Eu gosto muito dessa prática de meditação. Só você jogar no YouTube que você vai achar várias, assim. Então, processo de escrita, esse processo de meditação, a respiração também, né? Buscar expirar mais, né? Por mais tempo do que inspirar, também promove essa liberação, essa calma. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Né, e ter também, eu também estou lendo um livro de mindfulness e autocompaixão também, sabe? Então, essa prática da autocompaixão no sentido de se permitir sentir, de também respeitar suas emoções, respeitar os seus ciclos, né? Igual a lua, a gente tem momentos que a gente está crescendo, a gente está cheia, mas tem momentos que a gente está minguando, que a gente está se esvaziando, sabe? Então, é entender isso, honrar isso, parar de ficar brigando com nós mesmas, na medida que é possível, né? Dessa organização, dessa gestão ali. Então, acho que é isso, sabe? É um dia pra gente se permitir sentir, se permitir se cuidar, se nutrir, se recolher, né? Essa escuta das águas, essas escutas emocionais, olhar para essas emoções não como um inimigo, sabe? Mas alguém que tá passando esses sinais, essa intuição pra gente, tá? E, mais uma vez, como é uma lua minguante, como que eu posso liberar isso? Pergunta para o seu corpo, pergunta para si mesmo, experimenta, tá? E às vezes só essa autopermissão para sentir, ela já é uma forma de liberar, porque às vezes aquilo tá travado, você tá apegado a uma emoção porque você não se permite sentir raiva, sentir ódio, e a gente sente tudo. Todos os tipos de sentimentos nos atravessam. Quanto mais a gente, né, se apega, quanto mais a gente rejeita, nega, mais aquilo é, se fortalece, né? Então, se permitir sentir assim, sem abandonar a si mesma, sabe? Então, hoje a Lua não vai fazer aspectos com ninguém. Amanhã, o próximo aspecto que a Lua faz, então, ela está indo em direção a essa conjunção com Júpiter, que também está no signo de Câncer, que eu vejo muito essa expansão do autocuidado, essa expansão da nossa intuição, da nossa emoção, né, dessa nossa sensibilidade, né, essa prosperidade que é sentir. Então, todo tipo de conhecimento que te permita sentir, te permita lidar com as suas emoções, com os seus ciclos emocionais, até questões da ancestralidade também, câncer também traz isso, né? Com a nutrição, como eu já mencionei, acho que são todos esses temas que estão fortalecidos nesse trânsito de Júpiter em câncer, lembrando que Júpiter fica em câncer, fica em cada signo cerca de um ano. Então, olhar ali a casa que você tem o signo de câncer, perceber essa vontade de expansão, de crescimento e como você pode ir em direção a isso. Porque Júpiter, muitas vezes, por onde ele passa, ele expande, ele fertiliza. Só que se às vezes você não está plantando nada, pode ser que ele não fertilize nada. Então, às vezes, é esse momento de perceber o que você quer que cresça, o que você quer nutrir ali, tá? Pensando em Júpiter, mas como a Lua tá minguando, às vezes é esse se desfazer mesmo desses apegos, tá? Mais uma vez, a Lua representa os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Então, que tipo de comportamento eu tô tendo mais que não tá me nutrindo, sabe? Eu fico me alimentando de, sei lá, processados que não me trazem a sensação de satisfação emocional, não me trazem um acolhimento, não me trazem um bem-estar.
né? Então acho que é isso. Então amanhã já preparando esse terreno, né, indo também buscando de encontro com esses conhecimentos, esses saberes ancestrais. O câncer muitas vezes, a lua muitas vezes está relacionado com a mãe, com mulheres mais velhas. Então, pensar nessa sabedoria também das mais velhas, não precisa ser necessariamente da sua família, às vezes podem ser outras mulheres. Ler outras mulheres. É, ontem eu postei sobre isso, né? Vários trechos de autores, de autoras que falam sobre essa escrita feminina, né, de validar a experiência feminina, de como é importante essa escrita de si mesma, porque essa escrita ela é uma aceitação, né, ela é uma nutrição também de nós mesmas. Então, algumas questões para hoje é isso. Então, amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Então, aproveitem, se permitam sentir e se acolham hoje. Até amanhã.